Então vamos lá, pessoal, para a nossa aula dessa semana. Pedindo mais vez desculpa aí pelo atraso, mas infelizmente não foi possível postar ainda ontem. E até porque também eu posto em vídeo, daí eu tenho que mandar primeiro para o YouTube para depois poder passar para vocês. Vamos lá, o tema de hoje ele é um pouco mais comprido e um pouco mais complexo. Então eu vou dividir provavelmente em 2 ou 3 vídeos, tá? Para não ficar muito comprido um só, porque senão fica ruim até de baixar e depois enviar. Vamos lá, o nosso tema hoje é sorte das crianças depois da morte. Bom, a gente sabe que isso é um tema bastante difícil da gente lidar, né? Quem é pai, quem é mãe sabe, né? Que é uma situação muito complicada, principalmente para quem é mãe e já teve, né? Um filho que partiu para o mundo espiritual jovem, né? Cedo, antes do tempo. E é uma situação assim que, como eu sempre digo, na teoria a gente sabe de todos os processos, mas na prática realmente é um pouco mais difícil, né? Ou bem mais difícil a gente poder absorver, né? Entender, aceitar, né? Todo esse processo. Mas a doutrina espírita justamente ela vem para isso, né, pessoal? Para que a gente possa ter as informações necessárias para que possa tornar, né, a vida da gente mais leve, mais fácil, né? Como disse o Cristo, vinde a mim, né, que o jugo se tornará mais leve. E por que se torna mais leve? Porque vai resolver, né, vai retirar os problemas da nossa vida? Não. Mas se torna mais leve porque com as informações, né, que a gente tem, a gente consegue ter mais capacidade de enfrentamento, mais esperança, mais entendimento. Lembrando sempre uma coisa muito importante, né, gente? Nós precisamos sempre ter em mente que quem parte, né, precisa muito da nossa ajuda, né? A gente conversou isso várias vezes, mas sempre faço a analogia que a morte é uma viagem, né? Então, uma viagem para um lugar desconhecido, né? Então, que muitas vezes a gente não vai conhecer ninguém, né? Nós vamos ter que nos adaptar a uma nova casa, a um novo trabalho, né? A um novo estudo, né? Então, para quem parte é muito mais difícil para quem fica, porque a pessoa que parte também tem a mesma saudade que a pessoa de quem fica. Ela também muitas vezes tem a vontade de poder continuar aqui encarnado, e além disso tudo ela ainda tem que enfrentar essa nova adaptação, né? E quem fica tem a dor, tem a saudade, mas a vida que continua. Normalmente a gente vai continuar morando na mesma casa, né? Vai continuar tendo o mesmo trabalho, né? Então, tudo isso refletido para uma criança ainda se torna mais difícil ainda, né? Muitas vezes nos nossos trabalhos mediúnicos da casa se manifestam crianças ainda, né, perdidas, né, buscando, pedindo pela mãe, né? Então é uma coisa que realmente corta o coração da gente. A gente realmente fica doído com isso tudo, né? Uma morte prematura, né, assim. Mas o estudo de hoje realmente é para que a gente possa tentar compreender, né, as coisas de uma maneira melhor. O tema é causas espirituais da morte na infância. Bom, a gente sabe que nós somos espíritos imortais, né? Então a partir disso já responde muitas coisas, né? Por isso que eu sempre digo que a vida sem a crença na reencarnação ela não faz sentido. A maioria das pessoas nem param para pensar muito na morte mesmo, porque sem a crença na reencarnação não tem como pensar muito na morte, né? Você não tem explicação para as coisas, né? E a reencarnação ela vai explicar isso, né? Então a primeira coisa que a gente tem que estar em mente, e eu até converso isso bastante com alguns familiares, que sempre tem essa questão de que, porque é um anjinho, né? Uma criança. Mesmo, né? Não que tenha desencarnado, mas sempre tem a gente que tem, mas é um anjinho. Não, gente, não é um anjinho, né? É um espírito velho, né? Que já passou por muitas experiências, né? E que as mortes prematuras, né, as mortes principalmente na infância, vêm em decorrência das questões que vivemos em outras vidas, né? Por isso que nós precisamos não só acreditar, mas viver a reencarnação, né? Como nós vamos explicar, né, uma criança que desencarna aos 2 anos e um senhor, né, um idoso que desencarna aos 90, se não tiver reencarnação? Cadê Deus nisso? Cadê a justiça divina nisso tudo, né? Então temos que ter isso em mente sempre, a reencarnação, né? Aqui no texto, né, o Allan Kardec, né, ele traz a questão realmente essa, que
nós somos limitados, né, e muitas vezes nos limitamos a olhar só o agora, né? Só essa experiência, só esse corpo físico, só a situação que estamos vivendo neste momento, né? E a nossa vida, na verdade, ela é contínua, né? Então é tudo muito maior do que isso, só agora no momento. Então é dessa maneira que, em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência sobre o desencarne das crianças, né? Sobre os desencarnos prematuros. Tem a história do Chico, né? Das mães do Chico Xavier, daquela senhora que perdeu, né? Que o filho partiu muito jovem, né? Com 5 anos, teve um tombo, né? E ela sempre estava muito revoltada, e quando ela procurou o Chico mandou ela agradecer, e ela não entendeu. Agradecer porque ela culpava a empregada que estava junto com a criança, né? Então ali Deus foi misericordioso, porque deixou a criança sofrer o acidente, que era a programação dele, que era necessário, né, para que ele desencarnasse naquele momento, não aos cuidados dela, porque seria muito mais duro para ela se fosse aos cuidados dela, né? Ela se culparia muito mais. Mas ali demonstrava o que com essa história? De que a programação era esta, né? E por que muitas vezes as programações são tão curtas, né? Porque muitas vezes nós estamos completando encarnações passadas, né? Então, muitas vezes eu posso ter cometido suicídio na vida passada e deixei de viver, sei lá, 8 anos, 9 anos, 10 anos que era para mim ter vivido naquele corpo físico. Interrompi aquela experiência antes. Então eu venho para completar essa experiência agora, né? Outra questão também importante é que muitas vezes, principalmente quando é adolescente já e mais, mas às vezes nós estamos nos desviando muito longe do nosso caminho, né? Então Deus também pode usar da sua misericórdia para interromper essa encarnação, né? Para que nós não sigamos aquele caminho, porque em vez de ganhar, né, experiência nessa encarnação, em vez de melhorar a nossa situação com essa encarnação, nós vamos piorar a nossa situação espiritual. Então muitas vezes a reencarnação é abreviada. Isso em qualquer época da vida, né, gente? Não só quando criança, adolescente ou adulto, né? Mas esse também pode ser um dos motivos que também fala aqui no texto, né? E uma das coisas que eu acho bem interessante nessa primeira parte do texto diz o seguinte: frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda, né? Então é justamente sobre isso que o Espírito está falando aqui, o Espírito de Sanson, né? Que na grande maioria das vezes é uma benção, né? A morte prematura, ela é uma benção de uma série de aspectos, né? Eu vivi a experiência o ano passado, né? O João não pôde ficar, né? Acabou nascendo e já desencarnando, e depois a gente veio saber que foi uma grande bênção tudo que a gente passou, né? Foi uma grande misericórdia divina tudo que a gente passou, né? Eu tenho uma experiência de um amigo próximo também, que ele teve uma menina, era o terceiro filho dele, se eu não me engano, o segundo ou terceiro, e ela também desencarnou bebezinha, assim, alguns meses, 6 meses, eu acho, acabou pegando uma gripe e desencarnando. E ele, algum tempo depois, eles tiveram uma menina novamente, né? E eu tenho convicção que é o mesmo espírito, sabe? Porque é um espírito totalmente agarrado a ele, sabe? Então era uma experiência curta que o espírito precisava passar, né? Para resolver questões passadas, débitos passados, né? E nós temos que sempre cuidar nessa observação dos débitos, porque eu vejo muitas vezes as pessoas apegadas no sentido de, porque Deus castigou então, porque quitou um débito, né? A criança desencarnou. E não é assim, né, gente? A quitação do débito, na verdade, é um ato de amor que Deus tem pela gente, porque Ele sempre usa da misericórdia para que nós quitamos esse débito da melhor maneira possível, da maneira mais leve possível, né? Só que, infelizmente, a experiência da dor faz parte das encarnações, né? E muitas vezes a gente só aprende pela dor, né? Nós estamos vivendo aí esse sistema da pandemia, né? E há várias pessoas aí, né, que eu tive conhecimento que infelizmente não quiseram aprender uma série de situações pelo amor e infelizmente estão aprendendo pela dor, né? Então, eu acho que esse primeiro passo é isso, né? Depois nós vamos fazer mais um vídeo para o ponto 2, esse seria o ponto 1, né? Que é as causas espirituais da morte na infância, né? Então as causas espirituais nós sabemos que são
a questão dos débitos passados, né? Nós não sabemos o passado de cada um, não sabemos o envolvimento que aquela criança tem com os pais, com os familiares. Muitas vezes pode ser uma prova da criança, do espírito reencarnante, mas também pode ser uma prova da família, né? E que esse espírito que veio, ele se oferece, se propõe, ele aceita passar por essa reencarnação breve para auxiliar a família, para que a família evolua, para que a família, né, e possa melhorar as suas situações. Certo, pessoal? Depois a gente pode comentar mais alguma coisa. Só para finalizar esse primeiro ponto, né? Kardec também aqui nos faz refletir. Uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-lhe, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficava decidida para a eternidade. Qual seria o mérito de metade do gênero humano da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições às vezes tão duras a que se vê submetida a outra metade, né? Então aqui, como teria justiça divina, né? Se nós, entre aspas, ficamos aqui na encarnação sofrendo, passando uma série de dificuldades, e uma criança viria aqui, passaria só 5 anos de dificuldade e iria para o paraíso, entre aspas, né? Então aqui também Kardec deixa claro, né, que nós somos espíritos imortais, né? Trouxemos essa bagagem de vidas passadas, e muitas vezes, né, essa questão da dor, né, já na infância, tanto para o espírito reencarnante quanto para a família, né, ela é necessária. Bom, pessoal, depois eu posto mais o restante do capítulo.